Amanzasas dobushi. Vai. Um homem só começa a se apodrecer no momento em que aprende a sorrir para aquilo de que deveria se afastar. Você não foi destruído por uma guerra. Não foi destruído pela pobreza. Nem sequer foi destruído por ela. Você foi destruído no dia em que começou a tolerar o colapso dos seus próprios padrões apenas para manter uma mulher que já não teme perdê-lo. Confúcio disse uma vez: o cavalheiro compreende o que é moral, o homem pequeno compreende o que é lucrativo, mas os homens modernos não compreendem nenhum nem outro, não buscam nem a virtude nem o ganho, buscam o caos com perfume no pescoço e orgulho no tom de voz. Eles chamam a isso de amor, mas Confúcio chamaria de a morte do Estado. Ele não era um conselheiro de relacionamentos. Ele não falava em tweets. Ele era um homem que sabia que um lar desfeito gera uma nação desfeita. E o lar começa com o silêncio de um homem perante a desordem feminina. Você pensa que tem sido paciente, pensa que tem sido amoroso, mas o que você realmente tem sido é medroso, com medo de partir, com medo de liderar, com medo de admitir que a mulher que você ama não tem disciplina. E se ela não tem disciplina, não pode amá-lo, porque o amor não é indulgência. O amor é contenção a serviço de algo maior. Disseram-lhe para procurar a beleza, mas Confúcio advertiu: a virtude não fica sozinha. Aquele que a pratica terá vizinhos. A mulher indisciplinada não tem vizinhos, apenas vítimas. Ela exige, mas não contribui. Acusa, mas não reflete sobre si mesma. Ela prospera onde nenhuma expectativa é estabelecida. E quanto mais você a deixa ficar, mais ela destrói o homem que você estava destinado a se tornar. O que a torna perigosa não é a sua feminilidade, é a sua liberdade de consequências. Não é o seu corpo, é a sua alergia à correção. Não é a sua independência, é a sua hostilidade à ordem. Ela é a mulher que transforma cada limite num ataque, a mulher que confunde paciência com permissão, e a mulher que, sem nunca levantar uma arma, o deixará uma casca de si mesmo, sorrindo para as fotos, morrendo por dentro. Confúcio acreditava que tudo o que é nobre começa no coração do indivíduo e tudo o que é ruinoso começa quando o indivíduo permite que o mundo dite o seu silêncio. Ele disse: ver o que é certo e não o fazer é falta de coragem. Então, deixe-me perguntar, irmão, quando ela gritou com você em público e você não disse nada, isso foi amor ou covardia? Quando ela se vestiu como luxúria e chamou a isso de empoderamento e você engoliu os seus instintos, isso foi apoio ou rendição? Há uma mulher que todo homem deveria temer, e ela não vem com um rótulo de aviso, ela vem com uma beleza tão ruidosa que afoga a sua lógica. Ela vem com trauma reembalado como personalidade. Ela vem com lágrimas que nunca param e empatia que nunca começa. E, acima de tudo, ela vem com o dom de fazer você se sentir o vilão, quando tudo o que fez foi pedir-lhe para crescer. Essa é a mulher que Confúcio temia. Não porque fosse má, mas porque era intocável. Intocável pela cultura, intocável pelos princípios, intocável pelos homens que ainda acreditam na paz. Ela não é corrigida, ela é celebrada, ela não é responsabilizada, ela é livre, ela não é perigosa como uma serpente. Ela é perigosa como um espelho, porque quando você finalmente a olha com clareza, vê em quem se tornou para mantê-la. E isso, diria Confúcio, não é amor. É a decadência do espírito masculino disfarçada de compromisso. Há um estranho tipo de erosão que acontece nos homens. Não ruge como um terremoto. Goteja como um cano furado, pouco a pouco, momento a momento, até que o homem que uma vez andava como um leão, agora anda na ponta dos pés, como um inquilino em seu próprio reino.
Confúcio advertiu: aquele que não investiga a fundação terá problemas com a estrutura. Mas sobre que fundação o homem moderno constrói hoje? Atenção, luxúria, lealdade temporária, uma captura de tela de felicidade que esconde mil humilhações silenciosas. Ele constrói sobre a emoção, sem avaliar a disciplina. Ele constrói sobre a paixão sem princípios e depois chora quando toda a estrutura desmorona, sem saber que nunca foi feita para durar. Você pensou que a mulher que o excita devia ser a mulher certa para você. Você confundiu a pressa do caos com o pulso do destino. Mas aqui está a verdade. A mulher que não consegue se regular acabará por regular você, não através do amor, não através da sabedoria, mas através do medo, da culpa e da exaustão. Ela irá drená-lo hora a hora, e quando você estiver vazio, ela dirá que você mudou. Confúcio ensinou que o homem superior cultiva a si mesmo em prol da virtude, não da aprovação. Ele acorda cedo para disciplinar o seu coração, não para ganhar aplausos. Ele fala não para ser ouvido, mas para preservar a harmonia. Então pergunte a si mesmo, o que a sua busca por mulheres modernas fez à sua harmonia? Quando a sua casa se tornou um tribunal? Quando a sua voz começou a tremer antes mesmo de você falar? Não há paz com uma mulher que odeia a paz. E muitas hoje não estão em guerra com você. Estão em guerra com o silêncio, em guerra com a calma, em guerra com os padrões. Se ela não está enraizada na vergonha, não está pronta para o amor. Confúcio foi claro. O início da sabedoria é chamar as coisas pelos seus nomes próprios. Pare de chamar disfunção de paixão. Pare de chamar rebelião de confiança. Pare de chamar o seu autoabandono de concessão. A mulher que todo homem deveria temer não é aquela que trai, é aquela que não precisa de motivo para se sentir acima da correção. Ela é alérgica à liderança, mas viciada em controle. Ela vai chamá-lo de inseguro por ter padrões, fraco por ter sentimentos e tóxico por ter expectativas. Mas, irmão, expectativas não são opressão, são arquitetura, são os pilares que protegem a sua mente da tempestade da volatilidade emocional dela. E se você não definir as regras, ela o fará. E as regras dela são simples: ou ela vence, ou você é o vilão. Esses são os dois únicos resultados. Ou você cede para mantê-la sorrindo, ou se mantém firme e é demonizado. Não há uma terceira porta quando você está com uma mulher que acredita que a responsabilidade é abuso. Confúcio nunca disse que as mulheres eram inimigas. Ele disse que o caos era, e o caos veste muitas faces, algumas delas deslumbrantes. O homem superior não a culpa por ser o que ela é. Ele culpa a si mesmo por esperar paz de uma tempestade. Você não pode ensinar uma mulher que nunca foi ensinada a perder. E os homens modernos estão tão famintos por suavidade que confundem disciplina com crueldade. Mas a verdadeira disciplina feminina não é crueldade. É a forma mais rara de amor, o tipo de amor que não desculpa o seu próprio dia mal, o tipo de amor que pede desculpas sem teatralidade, o tipo de amor que não busca uma coroa, apenas a chance de proteger o seu reino. No entanto, os homens de hoje casam com rainhas da desordem e esperam que o palácio permaneça de pé. Eles confundem crítica com comunicação. Acham que ser gritado significa que estão sendo amados intensamente. Não, meu irmão, você está apenas acostumado à guerra. Confúcio não queria que você fosse amado intensamente. Ele queria que você fosse amado corretamente. O homem moderno entra nos relacionamentos como um mendigo, com uma coroa, realeza no sangue, mas pobreza na memória. Ele esquece quem é, o que vale e, pior, o que deveria proteger. Confúcio ensinou que o primeiro dever de um homem é para consigo mesmo, não em ego, mas em alinhamento. Ser capaz de praticar 5 coisas em toda parte sob o céu, disse ele,
constitui a virtude perfeita: seriedade, generosidade de alma, sinceridade, empenho e bondade. Mas como pode um homem ser generoso com o mundo quando a mulher mais próxima dele o sangra diariamente e chama a isso de crescimento? Como pode ser sincero quando tem de censurar a sua verdade apenas para evitar que ela exploda? Como pode praticar a seriedade quando ela zomba da sua seriedade e confunde o seu silêncio com fraqueza? Você não foi projetado para ser uma esponja emocional. Você foi projetado para ser um pilar. Mas os pilares desabam quando carregam mais do que foram construídos para suportar. E a mulher indisciplinada, aquela sobre a qual Confúcio o avisou, nunca deixará de adicionar peso. Ela não quer paz, ela quer provas da sua obediência. A sua exaustão é a prova dela de que você se importa. As suas lágrimas são os recibos do seu amor, e o seu silêncio é todo o espaço de que ela precisa para escrever a história da sua derrota. É por isso que Confúcio atribuía um valor tão sagrado ao ritual, não como superstição, mas como ordem tornada visível. O ritual é a forma como o caos aprende limites. É a disciplina do movimento, o ritmo da dignidade. Na China antiga, até a forma como se sentava à mesa importava, porque tudo era um espelho do autorrespeito. Mas hoje, os homens convidaram para a mesa mulheres que a viram e depois se perguntam por que perderam o apetite pela vida. Você janta com a desordem e pergunta por que perdeu o seu apetite pela vida. Mas vamos dizer a verdade que ninguém quer ouvir. Alguns homens precisam dessas mulheres. Alguns homens as procuram não para serem amados, mas para serem punidos, porque secretamente eles acreditam que merecem a dor. E enquanto ela estiver gritando, enquanto ela estiver dificultando, deve significar que ela é real. Não, significa apenas que o seu mundo interior já está quebrado e ela é o eco das suas feridas. Confúcio diria que esta é a vida do homem pequeno, o homem cujo autocultivo parou no espelho. Ele parece forte, ele soa sábio, mas por dentro é um menino assustado buscando validação através da volatilidade feminina. E pior, ele confunde caos com profundidade. O cavalheiro tem vergonha de falar mais do que agir, disse Confúcio, mas a mulher por quem você se sente atraído nunca para de falar, e o homem em que você se tornou nunca para de se explicar. Você fala, ela distorce, você explica, ela escala, e você pensa, talvez se eu a amar melhor, ela finalmente se acalmará. Não, meu irmão. Ela se acalma quando você se torna inabalável, quando constrói a sua vida com a suposição de que nenhuma mulher está acima de ser substituída, quando a sua paz se torna mais importante do que a sua cama, quando a sua missão se torna mais poderosa do que a sua culpa. A mulher que todo homem deveria temer não é aquela que parte, é aquela que fica e se certifica de que você desapareça lentamente. Ela o apaga com beijos, o distrai com necessidade, reconfigura o seu senso de justiça ao usar as emoções dela como arma. E quando você percebe isso claramente, já começou a se desculpar por pedir-lhe para ser decente. Confúcio não lhe pediria para gritar, ele lhe pediria para se retirar, para se elevar, para manter a linha não com volume, mas com ausência. Não há disciplina maior do que se retirar de uma mesa, onde a dignidade não é mais servida, não com raiva, não com desespero, mas com uma resolução silenciosa e irreversível. Esse é o início da virtude. E a virtude, meu irmão, é a última coisa que essas mulheres temem, porque sabem que não pode ser manipulada. Chega um momento na vida de todo homem em que ele deve escolher entre a paz ou a performance, e a maioria escolhe a performance, não porque seja o certo,
mas porque a paz requer solidão, e a solidão aterroriza homens que nunca foram ensinados a serem inteiros sozinhos. Confúcio disse: o homem superior é modesto no seu discurso, mas excede nas suas ações. No entanto, olhe ao redor. Homens modernos representam sua masculinidade como uma desesperada peça de teatro, não para seus irmãos, mas para mulheres que nem sequer respeitam o espetáculo. Você usa perfume de marca para ser cheirado, levanta pesos para ser observado, constrói riqueza para ser escolhido, mas permanece oco, porque nada que você constrói importa quando é dado a uma mulher que não reconhece a estrutura como sagrada. A mulher que todo homem deveria temer não é barulhenta. Ela é sutil. Ela não te destrói em um dia. Ela infecta o seu código. Ela questiona os seus padrões até que se tornem negociáveis. Ela transforma o seu não em talvez, o seu talvez em desculpa, e a sua desculpa num ritual de submissão. E você chamará isso de amor, até que um dia acorde como um estranho aos seus próprios princípios. É por isso que Confúcio deu tanta ênfase à retificação dos nomes. A ideia de que, quando as palavras perdem o seu significado, as sociedades colapsam. Quando o amor se torna manipulação, quando forte se torna incorrigível, quando independente se torna hostil. Você não perde apenas a linguagem, você perde a realidade. A mulher indisciplinada é uma mestra no abuso da linguagem. Ela diz apoio, quando quer dizer permita-me. Ela diz comunicação, quando quer dizer submeta-se à minha narrativa. Ela diz respeite-me, enquanto o desrespeita. E se você ousar apontar isso, ela o chamará de controlador. Mas Confúcio não se confundiria. Ele não se desculparia pela clareza. Ele diria: as palavras devem ser corrigidas novamente. Amor não é drama, força não é rebelião, e feminilidade sem disciplina não é divina, é destrutiva. O que ela teme? Não a sua raiva, não o seu silêncio, não a sua retirada. Ela teme o momento em que você se lembra de quem é e age como tal. Ela teme o homem que não precisa mais dos humores dela para validar o seu valor. Ela teme o homem que não discute, porque já está se afastando. Ela teme o homem cuja presença não está sujeita à negociação. Você nasceu para a grandeza, não para o conforto. Confúcio nunca lhe disse para dominar as mulheres. Ele lhe disse para dominar a si mesmo. Ele disse: as expectativas da vida dependem da diligência. O mecânico que deseja aperfeiçoar seu trabalho deve primeiro afiar suas ferramentas. Mas os homens de hoje não afiam nada. Eles esperam, eles encolhem, eles têm esperança. Chamam a isso de paciência, mas não é paciência, é paralisia. E você se pergunta por que ela não confia na sua liderança? A mulher que todo homem deveria temer não é apenas indisciplinada. Ela não se impressiona com a sua bondade. Ela interpreta a sua compaixão como fraqueza, a sua honestidade como vulnerabilidade, o seu esforço como submissão. E ela não irá parar até que você concorde com a crença não dita dela, de que você foi feito para servir às emoções dela. Confúcio diria: não, o homem é a fundação, e a fundação não cede, não por arrogância, mas por responsabilidade. Porque se essa estrutura se curva, toda a casa morre. E um homem que deixa o caos definir o humor de sua casa, em breve se encontrará rezando por paz num templo que um dia ele governou. Então pare de rezar para que ela mude. Comece a se lembrar de quem você era antes de se esquecer de si mesmo para mantê-la interessada. Comece a se tornar um homem cuja energia exige disciplina, não através de palavras, mas de presença. A mulher que teme a disciplina é a mulher a quem nunca se pediu para crescer. E se você permitir que ela permaneça a mesma, não a está amando. Você está permitindo a estagnação dela e chamando a isso de romance.
Um homem não se afoga no oceano. Ele se afoga quando esquece como nadar. E a maioria dos homens modernos está se afogando em relacionamentos. Não porque as mulheres sejam perigosas, mas porque nunca aprenderam a respirar no caos, sem chamar a isso de amor. Confúcio nunca imploraria a uma mulher para o entender. Ele moldaria o mundo através do exemplo, não da explicação. Ele disse: as expectativas de um homem nobre são colocadas sobre si mesmo. As expectativas de um homem pequeno são colocadas sobre os outros. No entanto, hoje, os homens são ensinados que estabelecer padrões é opressivo e ceder à disfunção é maturidade. Então, sejamos brutalmente honestos. Você nunca foi ensinado a avaliar uma mulher. Você foi ensinado a atraí-la. Foi ensinado a enviar-lhe mensagens, a elogiá-la, a agradá-la, a seduzi-la, mas nunca foi ensinado a testar o seu espírito, a observar como ela reage quando contrariada, a observar como ela lida com o tédio, a medir a sua disciplina quando ninguém está a ver. E assim você escolheu mulheres que atuavam bem, mas careciam de formação. Formação não é charme, não é carisma, nem sequer é beleza. É a infraestrutura invisível de uma alma que entende a ordem, que respeita os limites invisíveis de tempo, tom, timing, tensão. Mas a mulher que todo homem deveria temer não tem formação. Ela é bonita, sim, mas é sem forma. Ela se adapta ao que você quer até que isso a aborreça. Então, ela se reforma numa nova performance para o próximo aí, homem. E o que a torna perigosa não é apenas o que ela faz com você, é no que ela o transforma. Você se torna reativo, você se torna apologético pela sua masculinidade. Você adia a sua missão, você modera a sua verdade, você troca o seu propósito pelo conforto dela, até que não esteja mais a construir, mas a gerir. Você gere os humores dela, gere as reclamações dela. Você gere as suas palavras como um negociador de reféns, rezando para que a sua próxima frase não desencadeie outro colapso. E lentamente a sua confiança também se torna uma performance. Confúcio advertiu que quando a ordem se perde, o caos não gritará. Ele seduzirá, virá com risos e presentes, virá com lágrimas e ternura. Mas o teste nunca foi como ela o trata quando você a agrada. O teste é como ela o respeita quando você a contraria. Se ela não consegue perder uma discussão sem puni-lo, se não consegue aceitar correção sem atacar o seu tom, se não consegue sentar-se em silêncio sem precisar de atenção, ela não está pronta para você, porque uma mulher que teme a disciplina sempre fará guerra à sua paz, e essa é a guerra que os homens modernos estão a perder. Não contra as mulheres, mas contra o seu próprio medo de ficarem sozinhos com os seus padrões. Confúcio acreditava que antes de moldar o mundo, você deve moldar a si mesmo. Antes de pedir paz, você deve se tornar a paz. E antes de deixar uma mulher entrar na sua vida, ela deve primeiro ser capaz de viver sob o peso dos seus valores sem desmoronar. Mas se os seus valores são flexíveis, se os seus limites são negociáveis, se a sua paz está à venda, então você não atrairá uma parceira, mas uma atriz. E no momento em que você parar de aplaudir, ela irá embora, não porque você falhou com ela, mas porque você finalmente acordou. Acordar não é um momento, é uma decisão, uma revolta, uma declaração. Não vou mais financiar a desordem com o meu tempo. Não vou mais confundir acesso com intimidade. Não vou mais confundir ruído emocional com profundidade. A mulher que todo homem deveria temer não é uma mulher, afinal. Ela é um teste, um espelho vivo do seu autorrespeito. E se você não conseguir se afastar dela, não está falhando com ela, está falhando com o seu próprio destino.
Há um momento na vida de todo homem em que o nevoeiro se dissipa, não porque o caos termina, mas porque ele finalmente para de mentir a si mesmo. Ele para de fingir que ela vai mudar. Ele para de fingir que o seu sacrifício será suficiente. Ele para de fingir que a sua exaustão é um sinal de amor, em vez de um sinal de um lento suicídio espiritual. Confúcio disse: a força de uma nação deriva da integridade do lar. Mas como pode haver integridade quando a fundação é construída sobre o compromisso de princípios? Como pode um homem liderar quando a sua coroa é usada com culpa em vez de propósito? Os homens modernos não estão quebrados porque perderam mulheres. Estão quebrados porque perderam a disciplina para se afastar das erradas, porque trocaram o silêncio interior por afeto exterior, porque veneraram o conforto e chamaram a isso de compromisso. E agora, eles dormem ao lado de mulheres que não os respeitam, trabalham para futuros que não lhes pertencem e pedem desculpa por instintos que lhes foram colocados pela natureza, afiados pela história e abandonados pela cultura. Mas aqui está a verdade que Confúcio sussurraria se sentasse ao seu lado hoje. Você não está aqui para ser gostado. Você está aqui para se tornar inabalável. E esse tipo de homem não persegue o caos na forma de curvas. Ele não constrói castelos em terreno instável. Ele não troca a sua missão pelos humores dela. Ele a estuda antes de a amar. Ele observa como ela fala com o garçom. Ele escuta como ela fala sobre o pai. Ele presta atenção quando ela está com raiva. E se o que ele vê carece de estrutura, gratidão, paciência ou pudor, ele se afasta, não por ódio, mas por alinhamento, porque nenhuma beleza justifica dormir ao lado de uma tempestade sobre a qual você foi avisado. E é isso que esta narração é, meu irmão. É um aviso, não de mim, mas de uma mente antiga cujos ensinamentos sobreviveram a impérios. Confúcio não era um monge em uma caverna. Ele foi um homem que olhou para o caos e disse: a ordem não é um sonho, é uma decisão. Você deve decidir não quem amar, mas o que proteger. Sua paz, seu ritmo, sua voz, sua sagrada clareza masculina. Porque no final, existem apenas dois tipos de mulheres: aquela que respeita seus valores e constrói com você, e aquela que distorce seus valores e lentamente o destrói. A primeira exige paciência, liderança e clareza. A segunda exige apenas que você permaneça fraco. Então, se você estava esperando por um sinal, é este. Se você tem duvidado de si mesmo, porque ela diz que seus padrões são muito altos, esta é a sua confirmação. Se você tem pedido desculpas apenas para impedi-la de explodir, esta é a sua emancipação. Chega. Chega de aplaudir a disfunção. Chega de negociar com a instabilidade. Chega de confundir feminilidade com isenção de responsabilidade. E chega de se encolher para manter a paz em uma guerra que ela começou. O homem em que Confúcio acreditava, o homem superior, não é raro por ser perfeito. Ele é raro porque se recusa a trair sua própria ordem. Seja esse homem. E se esta mensagem atravessou sua alma como uma lâmina da verdade, compartilhe-a, porque em algum lugar por aí, outro homem está dormindo ao lado da mesma tempestade da qual você acabou de escapar. Curta, compartilhe, inscreva-se. E se você acredita que esta mensagem deve alcançar mais homens, apoie pelo link na descrição. Não por mim, mas por cada homem que ainda se afoga em silêncio, perguntando-se se o problema é só com ele. Não é. E agora ele saberá.